Agora se passa o tempo, e no capítulo de número 2 do livro de Daniel, agora o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho que deixaram mesmo intrigado. E essa história eu lembro também que quando José ele foi levado para o Egito, ao ponto que os seus irmãos vendem ele, mas não sabiam os seus irmãos que não era mesmo eles, mas era a vontade de Deus, para que os planos, para que os projetos, para que tudo aquilo que Deus ele tinha na vida do seu povo não viesse a acabar ou perecer. Porém a Bíblia nos diz que quando José está na Babilônia, ou José está no Egito, Deus ele agora, por conta de tudo aquilo que José passou, Deus agora cria uma situação para dar vitória ao seu servo. Ou seja, Deus ele faz agora criar um cargo que não existia sobre o Egito. A Bíblia diz que agora não havia governador sobre o Egito, mas Deus ele permitiu uma situação para criar um cargo para dar vitória ao seu servo, ao ponto que José ele foi a segunda maior autoridade que havia sobre o Egito. Mesmo sendo José ali no Egito, Deus ele agora fazia com que os mesmos, quando o rei sonhava, ele contava o sonho, ele contava a sua interpretação, e o Egito não perecia, e também o povo de Israel não perecia. Por quê? Porque Deus levara um homem no Egito para dar vitória ao seu povo e para que a sua promessa permanecesse de pé. A Bíblia diz em Isaías que o Senhor, pois ele tem os seus pensamentos maior do que o seu, porém os planos dele é mais elevado do que os nossos. A Bíblia diz que Deus ele tem os seus planos, seus pensamentos bem maior do que o nosso. Enquanto você estar aí pensando no que vai fazer amanhã para resolver o problema, Deus ele está dizendo: não te preocupa, porque o meu pensamento, os meus planos, os meus projetos é bem maior do que o que você está pensando ou arquitetando na sua mente. A Bíblia nos diz que agora Daniel está na Babilônia, porém no capítulo de número 2 ele agora começa a contar o sonho e dar a interpretação ao rei, enquanto a Bíblia nos diz que o rei ele dá um decreto. O decreto do rei é que se ninguém na Babilônia conseguisse contar o sonho e também a interpretação dele, todos os magos da Babilônia, todos os cientistas, todos os astrólogos seria morto. Porém Daniel ele vai até a presença do rei, pede um pouquinho de tempo, volta para casa, e quando chega em casa ele conta para os seus amigos e ele diz: orem comigo, porque talvez Deus ele me revele o sonho, talvez Deus ele me conte a interpretação. E foi assim que aconteceu. Daniel voltou na presença do rei. Por quê? Porque Deus ouviu a oração dos seus amigos, Deus ouviu a sua oração, e o mesmo fez agora a resposta para Daniel, ao ponto que Daniel ele conta o sonho e a interpretação ao rei Nabucodonosor. E a Bíblia começa a nos dizer que agora ele põe Daniel como alta autoridade. Ele põe Ananias, ele põe Misael também como alta autoridade do reino da Babilônia. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, agora que enquanto isso, Deus agora começa a trabalhar por meio dos homens. E a Bíblia diz no capítulo de número 3, eu não quero demorarmos, mas ser rápido, e eu quero te pedir mais uma vez a tua atenção aqui no capítulo 3. A Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, ele manda fazer uma estátua que metia medo. Esta mesma estátua, ela agora tinha o tempo agora de 27 metros de altura por 70 de largura. Porém, esta mesma estátua, ela foi agora levantada na planície de Durã, e Nabucodonosor ele envia uma carta ou um decreto para que todos os governadores, para que todos os prefeitos,
prefeito, para que todos os comissários, para que todos aqueles que tinham cargos eclesiásticos na Babilônia tivessem que chegar até a presença daquela estátua, ao ponto que Nabucodonosor, no seu decreto, ele diz: quando todos ouvirem os instrumentos musicais, os mesmos têm que se ajoelhar e adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor mandou prostrar perante a sua honra. Porém, a Bíblia nos diz agora, amada igreja, que enquanto esse decreto foi agora posto ou anunciado, os homens que estavam ali, que era autoridade, quando ouviram os barulhos das cítaras, quando ouviram os barulhos da harpa, quando ouviram os barulhos de todo tipo de música, todos se curvaram, todos se inclinaram, todos adoraram a imagem. Porém, a Bíblia nos diz que agora estava ali Ananias, Misael e Azarias, isto é, Sadraque, Mesaque e Abidenego, mesmo enquanto todos se ajoelharam, irmã Natália, a Bíblia diz que os três, eles permaneceram de pé. Porém, a Bíblia nos diz que os mesmos homens que agora anunciaram aquele decreto, eles observam a irmã Ana, Sadraque, Mesaque e Abidenego em pé, porém todos curvaram, todos se deitaram, todos se ajoelharam e se prostraram perante o decreto do rei. Enquanto Nabucodonosor está ali, Sadraque, Mesaque e Abidenego continua de pé. Porém, agora os homens enviaram a mensagem para Nabucodonosor, e a mensagem foi: ó rei, que o Senhor viva eternamente. Olha, rei, o Senhor mandou um decreto, e o decreto é que todas as pessoas adorem. É Deus fazendo milagres para abençoar servos com fidelidade aqui na terra. Não importa a ameaça que venha, permaneça firme, permaneça fiel, permaneça com fidelidade em Deus, pois Ele não te deixa sozinho na fornalha. Sabe por que você está na fornalha? É porque você pediu a Deus a autoridade dos céus. Sabe por que você está na fornalha? É porque você pediu mais intimidade com Ele. Sabe por que você está na fornalha? É porque você resolveu ser fiel e fazer a obra dEle. Mas isso não quer dizer que Ele vai te deixar sozinho na fornalha. No meio dela, quando você entrar, Ele entra contigo para passear e alguém ficar desenganado a teu respeito, mas entender que você não está sozinha, que você não está sozinho. Ele disse: se passares pelo fogo, não vai te queimar; se passares pelas águas, não vai te afogar. Por quê? Porque eu, o Senhor, estou contigo para todo sempre. O dono da fornalha não é Nabucodonosor, mas o dono da fornalha é o Deus que eu e você servimos. E que Deus nos abençoe.